Se 5% de R$ 1.000 são R$ 50, por que as parcelas de um empréstimo de R$ 1.000 a 5% de juros ao mês nunca são de R$ 50 exatamente? Professor Eduardo Ferrari na área, no canal Matemática Financeira Fluente. Se você for tomar emprestados R$ 1.000 a 5% de juros ao mês, sua conta a pagar, por exemplo, em 10 vezes, vai ser de R$ 129,50 por mês. O que é que esse valor mensal tem a ver com 5% de R$ 1.000? Afinal, R$ 129,50 são 12,95% de R$ 1.000. Mesmo o juro total a pagar nesses 10 meses, a tal da etiqueta de preço do dinheiro que eu abordei no vídeo passado, parece ter menos ainda a ver com 5%. Afinal, 10 parcelas de R$ 129,50 dá uma devolução total de R$ 1.295. R$ 295 só de juros, que são 29,5% de R$ 1.000. E mesmo se a gente dividir essa porcentagem total pelos 10 meses do empréstimo, teríamos 2,95% para cada mês. Nada a ver com 5% ao mês. E se o empréstimo for por outros períodos, todos esses valores mudam. E aparentemente sem lógica nenhuma, sempre parecendo totalmente desconectados de 5% ao mês. Considerando que todos esses cálculos estão certos, que conta é essa que é feita com esses 5% ao mês para se chegar a valores assim tão contrários à nossa intuição? Talvez você mesmo já mate a charada se o número de parcelas para quitação do empréstimo for uma só. Uma de R$ 1.050. Agora os 5% ficaram visíveis. R$ 50 são 5% de R$ 1.000. Outra coisa que agora ficou visível é que não tem só juros nessa parcela, no caso única, mas tem também uma parte que é a devolução do próprio dinheiro emprestado, que se chama amortização da dívida. No caso aqui, a amortização foi total, uma vez que o prazo de quitação era só um mês mesmo, não sobrando mais dívida nenhuma depois disso. Já que com só uma parcela, acho que ficou claro onde esses 5% de juros acontecem, vamos continuar por um caminho com o mesmo nível de clareza. Se o prazo de quitação fosse de 2 meses, nesse caso a amortização poderia ser distribuída, uma parte na primeira parcela e a parte final na segunda. Vamos supor que fosse metade, R$ 500 em cada um. Veja que daí a situação seria a seguinte: depois de um mês de posse desses R$ 1.000, o primeiro pagamento de 5% sobre esses R$ 1.000 é gerado, já devendo ser pago na primeira parcela. Como além desse juro vai ser incluída na primeira parcela uma amortização de R$ 500, o valor total da primeira parcela vai ter que ser de R$ 550. Agora veja uma coisa muito importante, que muda tudo. Você acaba de amortizar metade da sua dívida. A partir desse momento, você não está mais de posse de R$ 1.000 emprestados. Você já devolveu 500. A sua dívida agora mudou. O que você ainda está devendo são os R$ 500 restantes e não mais 1.000. Esse resto de dívida que ainda continua existindo chama-se saldo devedor. Perceba que para chegar no saldo devedor, você tem que considerar qual foi a parte da parcela paga que realmente serviu para bater a dívida. A conta não é o que você devia menos a parcela que você acabou de pagar. Porque nessa parcela tem uma parte que não é amortização, mas apenas juros. Se fosse assim, você devia 1.000, acabou de pagar 550, continuaria devendo 450. Mas não. A sua dívida ainda é de 500.
e não 450, porque só 500 serviram para amortizar a dívida mesmo. 50 foram só de juros. Para a geração da segunda e última parcela, depois de mais um mês, novamente 5% de juros serão cobrados, mas dessa vez sobre o valor da dívida de R$ 500, que é o que de fato você ainda está devendo. E isso dá R$ 25, mais a parte da amortização final, e a parcela vai ter que ser de R$ 525. Para qualquer prazo de quitação, o processo é o mesmo. Em 10 meses, por exemplo, a amortização mensal seria de R$ 100. Nesse caso, a cada mês a sua dívida diminui R$ 100 e os 5% vão incidindo sempre sobre o que sobrou da dívida, que é o saldo devedor. Primeiro mês, 5% sobre 1.000, que dá R$ 50. Segundo, 5% sobre 900, que dá R$ 45. E assim por diante. Observe que por esse sistema as parcelas acabam não sendo iguais, mas decrescentes. O que é sempre igual nesse sistema é o valor da amortização. E por isso, esse sistema se chama Sistema de Amortizações Constantes, ou SAC, que você já deve ter ouvido falar, sendo muito usado para empréstimos de longo prazo, como os imobiliários, por exemplo. Para a grande maioria dos casos, não é esse o sistema utilizado, mas o chamado sistema Price, que foi criado por um inglês de sobrenome Price, em que as parcelas é que são todas iguais, com as amortizações tendo, por consequência disso, valores diferentes em cada parcela. Esse é o sistema que as calculadoras financeiras usam. Apenas por curiosidade, a fórmula que ele emprega e com a qual a calculadora lida em frações de segundo para calcular a parcela é essa. Convertendo para o sistema Price, esse último exemplo do prazo de quitação de 10 meses, cada parcela seria de R$ 129, pela fórmula e pelo HP. Para determinar a evolução do saldo devedor ao longo dos meses, esse sistema faz assim. Na primeira parcela, o juro é de R$ 50, porque é sobre uma dívida de 1.000. Portanto, o que sobra dessa parcela é a amortização. 129,50 menos 50 dá 79,50. Essa é a amortização que vai ser subtraída do valor da dívida nesse momento, diminuindo ela para R$ 920,50. Esse é o saldo devedor após o pagamento da primeira parcela. Na segunda parcela, o juro de 5% vai incidir agora sobre esse saldo devedor de R$ 920,50, que dá R$ 46,03. A amortização da segunda parcela, então, vai ser de R$ 83,47. Subtraindo essa segunda amortização do saldo devedor anterior, o novo saldo devedor após o pagamento da segunda parcela passa a R$ 837,03. Esse processo se repete para todas as demais parcelas até a extinção completa da dívida. Na HP dá para ver qual é o saldo devedor por aqui, função amortização. Por exemplo, para saber o saldo devedor após o segundo pagamento, digita 2, a tecla F, para ativar a função amarela dessa tecla, que é a função de amortização, e depois verifica qual é o valor que ainda está sobrando do PV. Tecla CRL e PV. Mas eu vou detalhar mais essa e outras funções da HP em outro vídeo. Esses são os dois sistemas principais para cálculo de parcelas de empréstimos, SAC e Price. Perceba que no SAC a parcela vai caindo, mas ela começa maior que no Price.
Isso porque no saque a diminuição da dívida é mais rápida no começo, gerando menos juros ao longo do tempo. Ele é vantajoso, então, para empréstimos longos, como os imobiliários. Como muitas vezes isso faz com que as parcelas iniciais de um empréstimo imobiliário pelo sistema saque ultrapassem 30% da renda da pessoa, uma alternativa para fugir do sistema Price, nesse caso, é um terceiro sistema, que é simplesmente a média entre saque e Price, que leva o nome de SAM, de Sistema de Amortizações Mistas. Existem mais sistemas, inclusive um em que de fato você pagaria apenas R$ 50 por mês, todos os meses, num empréstimo de R$ 1.000 a uma taxa mensal de 5%. Tal como na pergunta do início do vídeo. Ele funciona do modo mais simples de todos. Você só devolve o dinheiro inteiramente no final. Enquanto estiver com ele, vai pagando mensalmente juro por juro. Trata-se do sistema americano. E só pelo nome você já deve perceber por que você não costuma ver aqui no Brasil. Respondendo à pergunta do início do vídeo, pagar sempre R$ 50 por mês por um empréstimo de R$ 1.000 a 5% de juros ao mês e devolvendo os R$ 1.000 no final é uma forma válida de cálculo de parcelas, mas praticamente inexistente aqui entre nós, onde os sistemas mais comuns são saque e SAM, para empréstimos de longo prazo, principalmente os imobiliários, e Price, aquele das calculadoras financeiras, para todos os demais.